Olá, pessoal. Tudo jóia? Como estão? Espero que bem. Esse vídeo de hoje, que eu acredito que a gente vai ter com certa frequência, é apenas para resolução de exercício. Exercício passado em lista, né? Na sala de aula a gente faz alguns que estão previstos para aulas, e aí tem as listas que eu passo para vocês como atividade, sempre fica alguma dúvida. E como a gente tem algumas aulas extras lançadas em alguns sábados para que a gente consiga fechar a carga horária dentro do prazo, eu vou aproveitar essas aulas extras e fazer esses vídeos, né? Então, nós temos duas listas pendentes, ainda de Fundamentos em Java. Então, eu escolhi algumas questões que vocês tiveram mais dúvida, né? Pelo menos foram as questões que o pessoal mais me procurou para tirar dúvida. Então, vamos lá, não vamos perder tempo. A primeira lista era bem mais simples, porque, enfim, era o início de tudo, era uma revisão básica do algoritmo e a parte inicial de fundamentos, que era a declaração de variáveis, estruturas de decisão, repetição, né, como criar os módulos, né, funções ou métodos, no caso o método main, operações matemáticas, lógicas, coisa bem, realmente bem simples, só para a gente engrenar ali a máquina e retomar com a programação. De qualquer forma, tiveram duas questões que eu fui mais consultado. Se ficar dúvida em mais alguma, depois vocês me passam. Mas nessa lista, as duas que mais me procuraram foram as questões 8 e 10. A 8 basicamente porque, né, fala aí numa quantidade grande de valores a serem lidos, o pessoal queria fazer com vetor, mas nessa lista a gente ainda não tinha visto parte de vetor, então dá para fazer sim, sem tranquilamente. Então eu vou fazer a 8 e a 10 também não tem muito segredo, mas aí tem essa paginação a cada 20 linhas, né? Ficou alguma dúvida de como parar, então vamos ver alguma solução e provavelmente, né, quem fez pode ter feito diferente sem problema algum. Essa é a beleza da programação, né? Não existe solução correta nem ideal, né? Cada um tem a sua ideia de algoritmo. Ok? Então vamos fazer essa questão 8 do campeonato de futebol, onde tem 5 times e cada um possui 11 jogadores. Faça um programa que receba a idade, o peso e a altura de cada um desses jogadores. Calcule e mostre a quantidade de jogadores inferior a 18 anos, a média das idades dos jogadores de cada time, a média das alturas de todos os jogadores do campeonato, a porcentagem de jogadores com mais de 80 quilos entre todos os jogadores do campeonato. Né? Então, realmente é uma quantidade de valores grande a ser lida. Né? Se a gente pensar, são 5 times e cada um com 11 jogadores, então são 55 valores a serem lidos. Então vamos pensar isso como fazer sem vetor. Para simplificar, né, para eu não ficar programando e perdendo muito tempo com leitura, eu vou reduzir, vou fazer 2 times de 5 jogadores, por exemplo, que seriam times, ah, 2 times de futebol de salão, digamos. Né? Professor, você passou 5 anos, sim, mas vocês estão em casa, tem bastante tempo, senão a gente vai fazer um vídeo muito longo. E se a gente faz com 2 times de 11, tranquilamente isso até posso mostrar no final como seria para 5 times de 11 jogadores. Pois bem, vamos criar a nossa classe que eu vou chamar de campeonato. .java. O negócio é louco, às vezes ele cria, às vezes não cria. Como nesse momento a gente ainda não tinha visto métodos, né? Vamos fazer tudo no main. Então de orientação objeto aqui não vai ter nada, né? Mas ainda lista de fundamentos, não tem problema. Como eu falei, a gente pode parametrizar tranquilamente para reduzir a quantidade, aumentar a quantidade de times e jogadores, é para facilitar os testes, né? Então eu vou criar um int times, eu vou testar com 2 times, e o int jogadores com 5. Realmente para agilizar. E aí vocês viram que eu digitei a palavra final, que eu não sei se eu comentei, mas ia chegar o momento.
O final define que a variável é constante, ou seja, ela não pode ser alterada depois que ela é definida. No momento que ela é definida o valor, como a gente está fazendo aqui, daqui para frente não pode mais ser alterada. E a ideia, né, para que não haja uma confusão lá no meio, a gente começou lendo 5 jogadores, no meio do programa eu mudo para 10 e aí não vai fechar mais conta nenhuma. Então vamos ver que valores a gente precisa ler. Ele fala em idade, peso, altura. Idade inteiro e peso e altura floats. A gente sabe que vai precisar ler, então scanner nele. Tudo bem, faz o import. Pois bem, o que a gente precisa? Quantidade de jogadores com idade inferior a 18 anos. Então a gente vai precisar de um inteiro que some quantidade menor que 18. Já vou fazer a inicialização aqui. Quantidade menor que 18. A gente precisa da média idade de jogador por time. Eu vou criando aqui, depois a gente vê se precisa mais ou se precisa alterar. Média idade por time. Na verdade, a média a gente vai apresentar, né? Então eu vou fazer aqui uma soma. Porque o que é a média? A gente vai somar, na verdade, média das idades. Somar as idades por time e dividir pela quantidade ali, né? Soma idades por time. A média das alturas do campeonato. Então, soma altura total. Aquela criatividade, né? Mas é importante que as variáveis realmente representem, tá, pessoal? Tá, mas a altura vai ser float, né? Tentar jogadores com mais de 80 quilos entre todos os jogadores do campeonato. Então, peso 80 com todos. Soma peso 80 total. Porque vejam essa diferença. Ele quer algumas informações. A quantidade de jogadores inferior a 18 não deixa claro. Eu vou considerar que é total também. Já a média da idade ele quer por time. A altura, média de altura total e percentual de jogadores com mais de 80 entre todos os jogadores do campeonato. Então, total, peso maior 80. Tudo bem, espero que vocês sejam melhores de nomear variáveis do que eu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer para um time e depois a gente vê como fazer para vários, né? Então eu vou já pegar um for aqui, que a gente sabe que vai precisar. Poderia ser qualquer estrutura de repetição. Mas como vai contar, né, eu vou ler um time, eu vou ler do 0. Eu posso até ler de 1, né, não é vetor. Time 1, essa quantidade de jogadores. Tá? Até para a gente fazer diferente. Se fosse vetor, a gente sabe que a ideia é começar do 0, né? É ou não? Correto. Mas como a gente vai contar, a gente vai ler 5 jogadores, 1 menor ou igual a 5. Ok.
Então vamos fazer aqui, vamos avisar o que a gente está lendo. Jogador 1, jogador I. Aí agora vamos pedir para que ele forneça os dados. Eu vou dar um print idade. Altura. Peso. É isso, né? Idade, altura, peso. Idade, então. Ler.next int. Altura. Ler.next float. E peso também. Ler.next. Se a gente estivesse lendo com um vetor, a gente poderia fazer toda a leitura e depois, em outra repetição, também seria um desperdício, mas poderia. Mas a gente teria todos os dados armazenados, a gente faria na outra repetição todas as contas. Aqui a gente não pode se dar esse luxo, porque a gente lê os valores, na próxima repetição, no próximo loop da repetição, esses dados vão ser sobrescritos pela próxima leitura. Então a gente já tem que começar a fazer as contas já. Então, por exemplo, vamos 1 a 1, ele quer a quantidade menor de 18 anos. Quantidade, idade, deixar claro, menor 18 total. E tamanho de variável, né? Então, o que a gente vai fazer? Se a idade lida for menor que 18, a gente já vai fazer quantidade mais. Aqui ele só quer uma conta. Então, 1 já está resolvido. O que ele quer mais? Soma de todas as idades por time. Ok. Na verdade, ele quer a média, né? Então, para isso, a gente precisa fazer a soma. Então, não tem nenhum if, são todas as idades. A gente faz somando ela mesma a idade que foi acabada de ter sido lida. Então, a gente vai somando para depois, aí a gente apresenta a quantidade de jogadores com menos de 18 anos. Depois a gente vai apresentar média de jogadores do time. O que mais? Média da altura de todos os jogadores. E para a gente lembrar, né? E porcentagem de jogadores com mais de 80 quilos. Vamos ver que tá. Então, mais pesadinho entre todos. Então, a quantidade de jogadores menor de 80 a gente já está obtendo aqui. Ótimo. A média, então, por time, é só a gente somar a idade de todos e depois dividir pela quantidade de jogadores que a gente já tem, né? Fixo aqui, jogadores. Aqui. Próximo, média da altura de todos os jogadores. A mesma coisa. Então, vamos fazer soma da altura. A diferença é que isso aqui a gente vai mostrar por time e aqui total. Então, vai ter um detalhe mais para frente. E porcentagem de jogadores com mais de 80. Então, aqui a gente vai ter que fazer um if. Se peso maior que 80, a gente não vai somar o peso, né? A gente vai contar. E aí eu chamei de soma peso. Na verdade, é quantidade.
Quantidade, né? É diferença você fazer a média, que você soma as coisas e divide pela quantidade, e outra é o percentual, e aí no caso é quantidade. Quantidade de peso maior que 80, mais. Tá? Isso a gente lembra, a gente está fazendo para um time. Então me parece que a gente já tem as informações nos iniciais. Quantidade de jogadores. Vou deixar sempre em LN. Não, claro que a quantidade está aqui. Idade menor de 18 anos. Média das idades. Então, mais um sysout aqui. Então, o que a gente tem em relação à idade? A gente tem a soma delas. Se a gente tem a soma e a gente sabe a quantidade de jogadores no time, a gente faz idade dividido por jogadores. Poderia ser num jogadores, né? Fazer isso, jogadores, até para mostrar um negócio caso vocês não conheçam. Eu seleciono, dou um Ctrl D, ele vai selecionando todas as palavras jogadores. Inclusive os comentários. Agora eu não sei como não selecionar esses. Deu boa, né? Mas eu vou fazer assim. Será esses dois num jogadores. Então veja que ele alterou já nos dois lugares. Jogadores. Aqui eu venho na mão. Depois eu vou ver como é que eu faço isso. Como é que eu pulo a seleção nos jogadores. E já vou mudar para num times que nós não usamos ainda, mas não usamos ainda. Quando precisar já está correto. Então, média das idades, legal. Agora, média da altura de todos os jogadores. Média da altura de todos os jogadores. Por enquanto, a gente só vai ter de um time, né? Mas vai funcionar igual. E aí, vejam só que legal. Seria assim. A gente tem a soma das alturas. A gente tem a soma das alturas. Por enquanto, a gente vai dividir só por um time. Quando a gente tiver a soma total, a gente vai dividir pelo time vezes... time não. Jogadores. Jogadores. Depois a gente vai dividir número de jogadores vezes número de times, né? Que não vai ser o caso agora, porque a gente só está considerando um único time. E aí aqui a porcentagem de jogadores com mais de 80 quilos. Porcentagem seria então aqui para a gente tem a quantidade, peso maior que 80, aí dividido pela quantidade de jogadores, esse é o total, né? Num jogadores, depois a gente vai fazer para todos os times, jogadores. Aí no caso vezes 100. A gente divide, depois multiplica depois a gente multiplica por 100. Ver se essa fórmula está correta, né? Eu acho que a gente vai testar agora. Então parece que para um time tá tudo certo. Deixa eu abrir o meu prompt aqui.
pasta correta. Compilou. Jogador 1. Idade. 16. Altura. 70. Como vírgula mesmo. 16. 1,80. 70. 2. 18. 1,90. 80. 20. Altura. Metros. Jogador alto, né? Basquete. Pode ser também, né? É peso 90. Jogador 4. 22. Altura 1,80. Peso 100. Gordinho. Jogador 5, idade 24. Altura. Mas se fosse fazer com 11, né? Judiaria. Devia ter feito com os números menores. Altura 1,60. Peso 60. Quantidade de jogadores menos de 18 anos correta, 16. A média da idade dos jogadores 20, eu acho que é isso mesmo. 16, 18, 20, 22, 24, é isso mesmo. Média de todos os jogadores 1,80. Eu acho que sim, porque o 1,80 está bem no meio. Tem 2, 1,90 e 2, 1,70, 60 menos. Isso, 1,80. E com mais de 80 quilos, 40%. Seriam 2. Mais de 80 tem um com 90 e outro com 100. Os outros com 70 e 60. Então, respostas ok. Como é que agora a gente vai fazer isso para mais times? O que a gente tem que fazer é repetir e todo esse bloco aqui, né? A gente vai ter que repetir ele tantas vezes existir, tantas vezes a quantidade de times. Não vou fazer com I agora, senão vai dar conflito. Vou fazer com J. Também começando de 1, né? Não existe 0 times. Agora a repetição é a quantidade de times. Aqui jogador 1, vou fazer assim. Time J, que a gente vai mostrar que é o primeiro time, e aí o jogador 1, 2, 3, 4, 5. E o segundo time, e por aí vai. Até para fazer assim, né? J, vou colocar a bolinha aqui. Certo. Então aí ele já vai fazer a repetição. Aí a gente vai fechar o bloco aqui no final. Agora vem alguns detalhes que a gente vai ter que cuidar. A leitura não muda. Agora, por exemplo, a quantidade de alunos menor que 18, total, né? Então, tudo bem, na repetição ele vai continuar incrementando, isso não vai mudar. Quer ver de todos os times. A mesma coisa a altura, ele quer a média de todos os jogadores, então a gente vai fazer uma soma total, todos os times. A mesma coisa os jogadores de todos os times com mais de 80, então para todos os grupos e todos os times vai continuar somando. O único detalhe é esse aqui, ó. A média das idades dos jogadores de cada time. Então, essa média aqui, idade por time, essa soma a cada time vai ter que ser zerada. Então, o que eu vou fazer? Dá para zerar. Vou zerar aqui no começo. Soma idades por time. Tá? Então, por que isso? Reforçando.
Porque a gente vai ler os dados de um time e vai ter que apresentar a média da idade deles. Para quando for para o segundo time, calcular novamente o daquele time. Então tem que ser zerado. Isso quer dizer que a média dos jogadores a gente vai apresentar aqui dentro. No final de cada leitura, porque senão esse valor a gente vai perder, né? Já que a gente não tem vetor, senão a gente armazenava em outro lugar. Mas como a gente vai zerar e no segundo time vai perder os dados do primeiro, então calcula do primeiro e já mostra, calcula do segundo já mostra e assim por diante. Soma de dados por time. Isso aí do time 1, né? Ou do primeiro time, como a gente fez. Do J, bolinha, time. Fica claro o que está sendo cada time. Aí aqui aquilo que a gente já tinha anunciado antes. Quantidade de jogadores maior, tudo bem, só quantidade soma. A gente vai colocar um por time para facilitar, né? Esse dá os dois. Média de altura de todos os jogadores. Então, todos os jogadores é o número de jogadores vezes. Vou colocar um parênteses aqui para garantir. Vezes o número de times. Né? Porque no caso, se a gente está lendo dois times com 5 jogadores cada, a gente vai calcular essa média dividindo por 10, né? Então a gente faz essa multiplicação aqui. E aqui também. Certo? Me parece que está tudo ok. Legal a questão, né? Vamos ver. Vai dar trabalho agora de ler tudo, né? Compila. Limpa. Executa. Primeiro time, jogador 1. Então, conforme combinado, eu vou colocar só um jogador final de idade. Não, também não muda muito, né? 16. Altura 1,50. Ai, vírgula 16. Tomara que eu não faça isso no meio, né? 1,60. Peso 70. K2 abaixo. 17. Poderia colocar 3 jogadores pro time, né? Fazer um time de vôlei de praia, de trio. 17. Altura 70. Peso 50. 18. 67. Peso 70. 20. Altura 76. Não precisa ficar narrando, né? Mas, enfim, parece que eu vou pensando melhor. Altura. Quase coloquei ponto. Altura não tem nenhuma conta, né? Média. Opa, não leu o segundo time por quê? Vamos ver a falha ali. Número de jogadores. Média de jogadores é 18. Quantidade menor 18. Média de altura. Tem até porque ele dividiu pelo total, né? Seria uns 64. Ele dividiu pelo total. Vamos ver já o que a gente falhou ali. E porcentagem de jogadores com mais de 80, 10%. Foi só um, seria 20%, mas no total, dois times, tá ok. Aqui, porcaria aqui, ó, menor, igual, tá? Pra gente ir até o 2. Então, um detalhezinho vai fazer a gente digitar tudo de novo. Vamos lá. Foco, fé, força, é assim, né? 16.
Gente, eu vou colocar as alturas. Como a altura não tem nenhuma conta, eu vou colocar tudo 2 metros. A altura não tem nenhuma conta, é só a soma, né? A altura, só a média. Aí vai ter que dar 2, né? É até legal para testar, assim. Agora sim. A média das idades do primeiro time: 30, 23, 20, 17, 16, 21. Deve estar certo, né? Senão daria... Se tivesse alguma conta errada, daria bem diferente. Agora, segundo time, primeiro jogador. Show de bola. Esse daqui eu vou deixar sem nenhum jogador menor que 18, para ver se não dá nenhum bug. Por assim. Vai, a média vai estourar. Agora vai. Era peso 100 que idade. $60 anos também. Agora já baguncei. Altura. Média das datas, segundo time, 32, né? Tem os mais velhinhos aqui. Quantidade de jogadores com menor, com menos de 18 anos. A gente tinha 2 no primeiro time. Essa é por time, né? Olha aí uma falhinha. Quantidade de jogadores com menos de 18 anos, agora eu não lembro. Quantidade de jogadores com menos de 18 anos. Não, é total, né? Total. Então tá certo. Aqui a gente tinha um de 17 e um de 16 e no segundo time nenhum, então 2. Média de altura, 11, né? Claro, eu baguncei com 100. Seria 10 jogadores, 9 com 2 metros daria 18. Mais 100, 118. 118 dividido por 10 jogadores, 11, 18. Então tá correto. E jogadores com mais de 80, 30%. Não é que realmente são 3 jogadores. Um de 100, um de 90 e outro de 90. Beleza, deu tudo certo. Com menos de 18 anos. Então legal, questão não muito difícil, um pouquinho trabalhosa. Só realmente de organizar as ideias para não se atrapalhar com as somas e contas. Ok? Vamos para a segunda questão, no caso a questão 10. Faça um programa que leia um conjunto não determinado de valores de um de cada vez e escreva uma tabela com um cabeçalho que deve ser repetido a cada 20 linhas. A tabela deverá conter o valor lido, seu cubo e raiz quadrada. Finalize quando a entrada for um número negativo ou zero. Beleza. Aqui só lembrando, né, pessoal? Vai fazer o que foi pedido, 5 times, 11 jogadores. Né? Então vai fazer exatamente o que foi pedido na questão. Eu não coloquei realmente, senão ia ficar aqui digitando 55 vezes 3, né? 115 valores. Ia tomar 1 hora de vídeo só digitando valor. Então, não vou fazer isso, ok? Mas é só mudar isso ou parametrizar conforme a necessidade. Segunda questão, tabela.java. Criou. Eu fiquei dizendo que ele não queria e ele queria. Primeira coisa, ele vai ler uma quantidade indefinida de valores, então o for já não serve. Até que o valor lido, vamos já de scanner, né? System. Já fez aqui o import. Então a gente vai ter que ler várias vezes dentro de uma repetição e testar esse valor. Então para esse tipo de situação, o do while é melhor.
Por quê? Eu vou criar um número a ser lido aqui. Porque primeiro a gente vai ler inteiro, ler int, né? E depois a gente testa. Aí se for 0, aí ele vai ser. Se for 0, se não, a gente vai fazer a repetição enquanto não for maior que 0. Certo? Essa questão aqui, agora eu estava na cabeça fazer com um vetor. Como é que a gente faria ela sem vetor? Na verdade, dá. Dá para fazer. É que eu estava na cabeça de ler tudo e imprimir a tabela ali de 20 linhas com o cabeçalho. Né? Mas como vamos considerar que não tem vetor, a gente até pode fazer das duas formas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler e já vai imprimir o que ele quer. Que é o próprio número. Eu vou criar aqui. Eu acho que é double, que as cubo, que as funções retornam. Já confirmo. E a raiz. A gente lê o número, calcula o cubo, que é através da potência, ele retorna o double mesmo. No 3 e a raiz é a square root do número também. E isso aí a gente escreve. Como a gente vai escrever na forma de tabela, numa única linha, vamos usar o printf. Né? A gente viu ele de forma muito superficial, porque é uma coisa que a gente vai vendo na medida da necessidade. Não adianta a gente, vamos estudar o printf, porque ele tem muitas possibilidades. Considero o tempo perdido printf. A ideia é a gente precisar e consultar. Primeiro, a gente tem, um inteiro. Ali, não pode como o float. Mas aqui pro printf vai como float. Aí a gente pode dizer aqui que é um espaçamento 10, né, para dar um espaço legal. E no caso do cubo, ele não vai gerar decimal, mas como é float, ele vai colocar duas casas decimais, duas casas decimais. Vamos só fazer isso aqui por enquanto para a gente ver como é que tá. Tabela. Fez nada de para leitura, né? Sysout. Pelo menos para ler aqui. LN mesmo. Faz tabela. Quadrada, né? 3 ou 27 ao cubo, raiz quadrada, vamos ver o 4. 64, raiz quadrada 2. Tá correto, só faltou a gente quebrar a linha aqui. Ctrl barra N para ficar menos feio. Certo? Como não é com vetor, teria que ser assim mesmo.
E aí ele pede para que a gente imprima um cabeçalho. Eu vou fazer assim. Faz o seguinte. Ele também como string, né? Percento dos S. Linha. Número cubo raiz. Só que a gente só vai imprimir, escrever esse cabeçalho a cada 20 linhas, né? Eu não vou digitar tantos números assim, seria ideal em 60 para a gente ver ele aparecer 3 vezes. Vamos considerar a cada 5 linhas. Eu vou fazer um if, e a gente vai precisar de um contador. Começando de 1. Toda vez que for, começa do 0 mesmo. E toda vez que for lido 1, a gente incrementa. Se esse contador, aí a gente vai querer a primeira vez, né? Se ele for 1, para imprimir na primeira vez, ou o resto dele, divisão por 5, né? Que eu vou considerar a cada 5 linhas, for igual a 0, a gente escreve. Resolve. Né? Ou 1, para que ele faça na primeira vez, senão a gente vai ficar sem. E esse aqui, porque a gente vai querer imprimir ele a cada 5 vezes. Se fosse a cada 20 vezes, só mudar aqui para 20, né? E seria o número divisíveis por 20. No 1 ele imprimir, aí quando chegasse no 20 também, no 40 também, no 60 também, aí ia dar a divisão exata, ou seja, resto 0. Para a gente facilitar, vamos colocar por 5. A questão parecia mais difícil, né? Clear. Número 1. Imprimi o cabeçalho lá. 2. Não imprimi o cabeçalho. 5. Beleza, 5. Cabeçalho de novo. Legal. 10. Imprimi o cabeçalho de novo. Legal. Só não tá bonito realmente porque aí tem a leitura e a escrita, né? O que eu faria? Claro, aqui ficou meio amarrado. Para nossa prática é interessante também a gente forçar um pouco. Mas o ideal seria que o num fosse um vetor. Aí realmente, como é indefinido, a gente, sei lá, colocaria tamanho 1000. Acho que ninguém vai digitar 1000, né? Aí volta aquela pergunta, professor, mas não tinha como fazer um dinâmico que a gente não precisasse reservar a memória assim e não usar? Tem, e a gente vai ver em breve, mas por enquanto não. Aí a gente usa o count aqui, começa com 0. Ok. Então a gente faz a leitura, e isso aqui depois a gente faz fora. A gente só vai fazer a leitura dele. Isso? Acho que isso. Depois a gente faz um for.
calculando o cubo. O I ele vai até o conte. Ele vai somar um último aqui. Deixa eu ver. Se a gente for ler 5 números, vai 0. Quando ele digitar 0 aqui, vai para 5. Aí ele para. Eu acho que é isso mesmo. Isso. A gente faz a leitura e a escrita separada. Em vez de ser conte, no caso I, se for 0. E o I que aí quando ele contar 5, se ele tiver no índice 5, na verdade já são 6 elementos. Então acho que aí menos 1. Parece que tem mais gambiarra, né? Então vamos testar. Isso aqui certeza vai dar um estouro. Achei que fosse dar um estouro tão rápido. O que ele deu aqui? Ah, tá. Claro. Ele lê o 0 e verifica o 1 aqui. Então, vamos menos 1 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0. Uma coisa. Primeiro, fonte 0. Linha 25. Ai, ai, ai. 1. I. Vamos lá. Número mostrou aqui. Os números estão ok. A única coisa que não está ok é o cabeçalho, né? Que ele mostrou do primeiro e depois mostrou de 5 em 5, mas na posição errada. É justamente isso aqui. 0. Deixar só ir aqui. Já estava certo. Ah, só o 0, então deu certo, tá? Viajei aquilo. 2, 3, 4, 5, 6. Mostrou. Né? Mostrou cabeçalho, 5, cabeçalho, 5, cabeçalho até o fim. Só o 0 ali que a gente deveria ignorar. Né? Então, a gente lê e vai guardar de qualquer forma. Dá para fazer até ponte menos 1. E aí ele ignora o último ali. Isso deve resolver. Pila.
Isso aí. Cubos, ok. Raízes quadradas, ok. Só de buscar as exatas, né? D9, D4. Feito. Então, essas são as questões mais pedidas da lista da aula 2. Abraço.